Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Agradecemos a presença de todos, aqueles que já são nossos frequentadores habituais, aqueles que se encontram aqui pela primeira vez. Sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores da casa. Hoje trazemos o nosso querido irmão Frederico Menezes, palestrante, escritor. Hoje trazemos como tema equilíbrio e as leis universais. Vamos agora, o tempo já está um pouquinho estourado, vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa palestra. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, eternos pedintes que somos nessa seara tão imensa, que o que aqui será ministrado na noite de hoje possa calar fundo em nossos corações, que possamos aprender do Evangelho e assim tornar a nossa jornada um pouco mais suave, que possamos utilizar esses ensinamentos não só para nós, mas para auxiliar aqueles menos favorecidos, nossos irmãos de jornada, a também alcançar a elevação. Que o Senhor nos abençoe, proteja o nosso irmão, lhe dê o auxílio necessário pela espiritualidade maior para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Querido irmão Frederico, pode ficar à vontade. Estimadas amigas, queridos amigos, boa noite. Nossa alegria de retornar ao Moacir depois de alguns anos, o contentamento de termos esta noite e, sobretudo, a gratidão de podermos refletir um pouco sobre a vida na ótica que o Espiritismo nos proporciona. Ninguém aqui desconhece que nós estamos experimentando um momento delicado, grave e importante para o nosso planeta. Já é sobejamente discutido e divulgado este período de transição que o nosso mundo está vivendo, onde experiências antigas, estruturas arcaicas e estruturas novas estão em conflito, onde o mundo antigo, o mundo velho, sofrerá alterações e transformações, e o mundo novo, e não vamos aqui nos deter na ideia, quando eu falo mundo, que eu me refiro ao mundo físico, ao planeta como estrutura física. E sim, quando eu me refiro ao mundo, eu quero dizer formas de sentir, de ver a vida, onde as pessoas, os espíritos que habitarão a terra, serão almas mais maduras espiritualmente. E os conceitos mais antigos de vida moral estará de tal forma estabelecido como alimento a ser vivido por todas as criaturas. Antes de Cristo, dois grandes filósofos que nós já ouvimos falar, Sócrates, todo mundo já ouviu falar em Sócrates? Perfeito. E Platão, que foi o seu discípulo. Estes dois extraordinários filósofos da humanidade, que viveram antes de Jesus, mais ou menos 500 anos, eles já apontavam um caminho que Jesus iria desdobrar para a criatura humana, e depois o Espiritismo iria aprofundar. E nós vamos ver como os ensinamentos deles são tão importantes para a nossa vida no entendimento de como podemos melhorar a nossa existência.
e de como a lei de evolução, lei esta que pertence ao universo, nos leva paulatinamente a esta condição de maior amplitude espiritual, de maior beleza espiritual, de maior iluminação ético e moral. Sócrates, ele popularizou uma frase que estava escrito no templo de Apolo, em Delfos. Esta frase, que muita gente pensa que foi criada por Sócrates, na verdade, foram os 7 sábios da Grécia Antiga que escreveram esta frase no templo de Apolo. E ela diz assim: homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida e dos deuses. Olha que coisa interessante. Conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida e dos deuses. Por que utilizaram a palavra deuses? Porque a palavra deuses não era porque os gregos acreditavam simplesmente em vários deuses. É porque na Grécia Antiga, a ideia de falar com o mundo espiritual seria falar com os deuses. Deuses, portanto, são os seres do mundo invisível, que para nós são os espíritos. Então, quando eles dizem, conhece-te a ti mesmo, está apontando que nenhum de nós vai compreender o sentido da vida se não entendermos quem somos nós. Se não entendermos que nós somos seres imortais, se não compreendermos que nós transcendemos esta vida e que nós não começamos no berço e nem iremos desaparecer na sepultura. Nossa experiência não começou quando a nossa mãe deu à luz. Nós já existíamos antes. Viemos dos séculos antigos, iremos penetrar nos séculos futuros. Platão, que foi seguidor de Sócrates, ele dizia: o mundo real não é este aqui. O mundo real é o mundo das ideias. E o mundo das ideias que Platão se referia era a vida imortal, o mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos retornar. A gente veio do mundo espiritual através de quê? Do parto. Nascemos na terra. E vamos retornar ao mundo dos espíritos através de que movimento? É um que ninguém gosta de falar. Até os espíritas. Através da morte. Muito bem. Então, tanto Sócrates quanto Platão já ensinavam que a causa desta humanidade atual, de termos tantos dissabores, tanta depressão, tanta ansiedade, tanta insatisfação, tanto nível de perturbação nesses dias que vivemos, tem a ver com essa história mais antiga, pelo fato de não entendermos, nós que formamos a sociedade moderna, ainda não entendemos que nós não somos daqui, estamos aqui. E que nós viemos para cá para aprender lições, para desenvolver nosso potencial espiritual, também para resgatar equívocos de outras reencarnações e preparar o nosso futuro feliz através das boas escolhas que façamos na vida presente. Então, é preciso olhar para dentro. É preciso que no meio desta confusão que é o nosso planeta, no meio deste turbilhão de dores, desencontros, problemas, obsessões, doenças e infelicidade, a gente possa
mergulhar na nossa natureza espiritual e buscar a harmonia interior. Através de que movimento? Jesus, nosso guia e modelo, governador espiritual da terra, nos apontou qual é o caminho que devemos trilhar para que a gente encontre este estado interior de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar mental, emocional, comportamental. Qual é o caminho que Jesus apontou? Ele mostra-nos que o caminho é, primeiro, o entendimento de que o reino de Deus, o paraíso, a vida feliz, a plenitude, não está ali, nem está lá, nem mesmo está aqui. O reino de Deus, a plenitude, a felicidade, a luz, a saúde integral está aonde? Dentro de vós. E passado um pouco mais de 2000 anos, nós ainda não nos apercebemos disto. Ainda queremos olhar para a vida como se ela fosse tudo isso que nos cerca, esquecendo de olhar e dar profundidade à nossa vida interior, que é a mais importante. O que é a vida interior? É a alma que somos, o filho da luz que somos, o filho de Deus que somos. Quando passamos pela terra, em muitas encarnações, sem olhar para dentro, nós vivemos várias vezes, mas não aproveitamos as reencarnações que tivemos. Um conhecido meu, certa feita, ele chegou para mim assim, meio orgulhoso, e disse todo entusiasmado: Fred, eu estive no Rio de Janeiro, num centro espírita, e lá o guia espiritual da casa mandou me chamar e disse para mim o seguinte, que eu era um espírito velho, antigo. Bom, quem não sabe disso, né? A gente tem teia de aranha na alma, de tão antigo. E ele disse assim, e ele me disse que eu já tive 12.000 reencarnações. E ele falou isso todo orgulhoso. E eu que não presto, olhei para ele e disse, mas você falhou mesmo, não foi? Ele disse, como assim? 12.000 reencarnações e ainda está cheio de mazela? É sinal de que você não aproveitou as reencarnações. Era melhor que ele tivesse dito que você teve 10 apenas e que já tinha corrigido muita coisa. Então, gente, recordo de Jesus quando ele disse a Nicodemos, lembram do diálogo do Cristo com Nicodemos? Quando este perguntou, como fazer para alcançar o reino de Deus? E Jesus disse, necessário é nascer de novo. Mas olha que Jesus deu uma dica importantíssima. Ele disse ainda, necessário é renascer da água e do Espírito. Ora, gente, como é renascer da água? Segundo as tradições antigas, inclusive entre os judeus, toda a vida material teve início nas águas. E a ciência confirma isso, não é verdade? As primeiras formas de vida na matéria surgiu no seio dos oceanos. E o feto se desenvolve mergulhado no líquido amniótico, no ventre da mulher. Então, quando Jesus diz que nós iremos alcançar a plenitude espiritual depois de renascer da água, ou seja, renascer materialmente, reencarnar, mas ele também dissera, como quem diz assim, não basta reencarnar, é importante aproveitar a reencarnação bem. Por isso que ele disse, renascer da água e do Espírito, renovar-se. Nós temos várias reencarnações, mas quantas destas reencarnações
de fato, nós nos renovamos. Enquanto dessas vidas na matéria, nós nos corrigimos. O quanto nós aprendemos sobre nós mesmos. Hoje, com a beleza do ensinamento espírita, com a mensagem libertadora do Consolador, com esta ciência da alma, codificada por Allan Kardec, nós sabemos perfeitamente qual é o caminho para que, encerrando a nossa vida aqui na matéria, a gente possa ter progredido, aproveitando bem esta reencarnação. É exatamente olhando para dentro e nos tornando uma criatura melhor, investindo no autoconhecimento, para através deste autoconhecimento nos educar interiormente. Infelizmente, a maioria de nós permanece querendo conhecer os outros, desejando educar os outros apenas, sem fazer o mesmo consigo próprio. É por isto que todo mundo está errado, só eu estou certo. É por isso que a gente quer ter razão em tudo, principalmente dentro de casa. E a vida familiar vira um inferno. Por quê? Porque os outros também têm a sua visão de mundo. E como eu tenho dificuldade de aceitar o outro como o outro é, os conflitos aparecem e se desenvolvem. E a gente começa a se sentir infeliz, porque eu acho que as pessoas não me compreendem, porque eu estou certo e o outro está errado. E esta posição causa desequilíbrio na alma, provoca ansiedade. Vamos falar um pouquinho da ansiedade. Eu vou falar hoje da ansiedade um pouco, porque eu sei que nenhum de vocês aqui tem problema de ansiedade. Não é verdade? O que é ansiedade? Se é que a gente pode dar uma definição dela. Prestem atenção. Gente, ansiedade faz parte ainda da nossa natureza. Portanto, até um certo nível, a ansiedade é importante para fazer o ser se movimentar. E mais, a ansiedade também é importante na preservação do nosso corpo físico, na preservação da nossa existência material. Nós temos um negocinho no cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, tem a amígdala da garganta e tem a amígdala no cérebro. A amígdala cerebral, ela tem uma função muito interessante: ajudar a gente na conservação da vida física. É ela, essa amígdala, quando a gente está correndo perigo, ela se acende, ela entra em atividade e você fica em alerta, tem medo, tem receio, fica olhando para tudo que é lado. É a amígdala que está funcionando. Ela tem esta função. Quando é que a ansiedade é patológica, passa a ser doentia, como infelizmente, cada vez mais, o número aumenta de pessoas com doença da ansiedade? É quando essa amígdala, ela fica quase que permanentemente nativa. Ou seja, a pessoa vive com medo o tempo inteiro, com medo de morrer, com medo de ser assaltado, com medo de pegar Covid, com medo de pegar gripe, com medo de ir para o centro de noite, com medo de gato, com medo de barata, com medo de sapo, com medo de não dar certo, com medo de não ser feliz, com medo do casamento se acabar, com medo de perder emprego, com medo de não conseguir emprego. Vocês perceberam? E aí a gente vai ficando preso daquilo que pode nos ameaçar. Portanto, ao contrário do depressivo, que é escravo do passado, o ansioso é escravo do futuro. Ele tem medo do que não aconteceu. É por isso que o ansioso sofre por antecipação. Ele adoece antes da doença chegar. Ativa o seu sistema nervoso todo, começa a ter distonia, pode ter insônia,
sudorese, começa a suar. E quando a crise de ansiedade atinge um alto grau, ele entra na síndrome do pânico. É quando ele acha que vai morrer. Não sei se alguém aqui já teve crise de pânico, mas vem aquela sensação de que vai morrer agora. Então, é quando essa amígdala está altamente ativada e a pessoa se sente ameaçada até pelo que não existe. Então a ansiedade reflete, obviamente, um estado de desequilíbrio nosso. E principalmente, quando nós passamos por situações traumáticas ou circunstâncias que não soubemos lidar com ela. Por exemplo, pode ser uma coisa simples, acabou um namoro de 2 semanas. Nós estamos tão frágeis hoje em dia que uma relação afetiva de 2 semanas, a pessoa já quer se matar porque acabou o namoro. Veja como está difícil, principalmente a nova geração. Os adolescentes de hoje estão cada vez mais frágeis, psicológica e emocionalmente. Não sabem lidar com o apelido. É o bullying, né, de hoje. Ele deve lembrar, né, na época dos apelidos, não lembra não? Alguém aqui já teve apelido quando era pequeno? Quem teve, levante a mão, só para eu ter uma ideia. Eu levantaria os 2 pés. Mas a gente podia até se chatear com o apelido, mas tirava de letra, ia continuar a viver. Até porque nós tínhamos também um respaldo de um certo senso de família e uma certa presença de Deus, porque a família era algo relacionado com a religiosidade. Hoje nós temos uma diluição do conceito de família e temos uma ausência de Deus nos tempos atuais. Isto fragiliza as pessoas. Nossas crianças e adolescentes estão crescendo sem uma perspectiva da força criadora da vida, sem uma noção de religiosidade. Eu não estou nem falando aqui de uma religião específica, me refiro ao senso de espiritualidade, que é uma coisa importante para a conexão nossa conosco mesmo. Quando a gente não está conectado com a nossa natureza, ficamos frágeis, porque não temos uma sustentação interior. Aí a gente precisa encontrar médicos, médiums, padres, pastores, maridos, esposas ou chefe de um trabalho que venham nutrir ou nos amparar ou preencher a nossa necessidade de fortalecimento. Não sei se vocês entenderam essas figuras, essas personagens que eu citei aqui agora. Porque quando a gente está frágil, a gente acha que é um outro que vai tirar a gente de fato das situações mais perturbadoras. E sem dúvida, existem pessoas que são enviadas por Deus e permitidas por Deus para nos estender a mão, para nos apontar o caminho. Aí entram os sacerdotes, entram os médiums, entram os médicos. Porém, se eu não aprofundar a conexão comigo mesmo, o indivíduo que eu sou, o ser imortal que eu sou, se eu não fortalecer a minha realidade interna, eu irei adoecer com frequência. Eu irei entrar num clima de desespero fácil. Eu irei comumente entrar numa distonia emocional e facilmente serei escravo de sintomas das doenças. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas há pessoas que todo dia têm uma dor, ou pelo menos de 2 em 2 dias. Por que será que tem gente que todo dia dói uma coisa nela? Um dia é a enxaqueca, no outro a coluna entronchou, no outro dia o fígado está arrebentando.
No outro, amanhece empolado. No outro dia, o coração está com uma taquicardia. No outro, a pressão sobe ou a pressão desce. E ainda tem aquela que tem uma dor que anda. Essa é mágica. Quando chega no médico, o médico pergunta assim: mas me diga, aonde é a sua dor? Aí a pessoa diz assim: olha, doutor, começa aqui, desse lado da cabeça. Aí ela desce e vem para cá. Ele já passa um Rivotril. Porque dor que anda já é problemático. Isso está muito mais refletindo o estado emocional difícil. E aí tem várias razões: casamento problemático, relacionamento tóxico, falta de autoestima, complexo de inferioridade, incompreensão por que é que eu vivo, perda do sentido da existência, qual é a razão de estar vivo, por que é que a gente vive, o que é que acontece depois da morte. Eu creio em Deus, mas morro de medo de morrer. Amo meu pai e minha mãe, mas morrer eu fico para lá. Então todos esses elementos compõem a nossa fragilidade existencial, gente. Que a verdadeira espiritualidade, que pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, pode ser no judaísmo, mas indiscutivelmente o espiritismo nos dá ferramentas maravilhosas para que a gente encontre o porquê da vida, por que a gente está aqui, de onde a gente veio, por que a gente passa pelas situações que a gente passa e o que é que acontece depois da sepultura. A partir do instante em que a minha razão absorve estes ensinamentos, e a partir do momento em que o Espiritismo nos diz, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o modelo e guia mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para seguir como exemplo, a partir daí, nós devemos fazer o casamento entre a fé raciocinada que Allan Kardec entregou à humanidade e a luz no coração aceso que Jesus nos deu através do seu Evangelho. Quando nós equilibramos razão e emoção, quando nós equilibramos sentimento e raciocínio, caminhamos com equilíbrio. Porque tudo aquilo em que falta uma das asas causa desequilíbrio. Alguém aqui já viu urubu voando com asa só? Já viu? Por favor, os atormentados do lado direito. Vocês já viram urubu com asa só voando? Com equilíbrio? Viu? Não. Agora os perturbados do lado esquerdo. Vocês já viram? Agora os obsidiados da mesa. Já viu? Eu também não. E por que não voa? Precisa das duas asas. Equilíbrio. Ok? Na aerodinâmica para o voo, se o avião perder uma asa, já era. Pode até se manter um tempo, mas daqui a pouco vai desequilibrar o processo do voo. A mesma coisa somos nós. Ah, não basta o amor. Sim, o amor, quando nós sabemos amar. Mas como a gente está um pouco distante do amor incondicional, o nosso amor vem carregado de uma série de defeitos que nós ainda trazemos. E esses defeitos sufocam o nosso amor. Quantas pessoas são infelizes pelo amor de alguém? Ou seja, a pessoa que nos ama nos sufoca, seja pelo ciúme, perseguição, seja porque quer super proteger. Uma criança cujos pais super protegem a criança, vai crescer aquela criança sem saber lidar com os problemas em geral, porque quando os pais desencarnarem, ela vai ter que se virar. Aí não sabe nem fazer o café. Perceberam? Então, até para amar
se pede equilíbrio. O amor deve gerar asa, produzir o melhor. Quando o amor produz infelicidade, ele está em desequilíbrio. Por que está em desequilíbrio? Porque o sentimento está mesclado com as nossas perturbações morais, com o egoísmo, com o orgulho, que ainda nos caracteriza a vida interior. Então, o conhecimento que ilumina a inteligência pode nos ajudar e deve a aprender a amar com eficiência. Amar libertando, amar amparando, amar incentivando, amar respeitando a individualidade do outro. São caminhos muito próprios de um sentimento ajustado, um sentimento equilibrado. E este conhecimento da imortalidade da alma vai também nos proporcionar o equilíbrio para saber enfrentar da melhor maneira possível o fenômeno da nossa chegada à partida. Por quê? A partir do instante que a gente nasce, já começou a contagem regressiva. Não é verdade? Quando a gente vê assim, a gente cantando parabéns para os filhos. Parabéns para você. Na verdade, estamos dizendo, daqui a pouco tu vais. Não é? Cada ano é um ano a menos na experiência da vida física. Assim com os nossos pais, assim com os nossos avós, assim com os nossos irmãos, assim com os nossos filhos. Falar sem tabu sobre o que é a morte é também estudar sobre a vida. Como é que eu posso entender a vida se eu não compreendo o que é a morte? Eu estou filosofando, não estou? Mas não é verdade? Como é que eu vou entender a vida se eu não entendo a morte? E como é que eu posso fugir da morte se ela é um fato da natureza? Deixa eu perguntar uma coisa para saber se eu não estou enganado. Alguém aqui não vai morrer? Parece que o assunto está impactando, viu? Gente, a palestra está chata ou está boa? Quem está gostando? Levante a mão. Muito bem, então o problema é o impacto da morte. Alguém aqui não vai morrer? Não, todos nós vamos passar pelo fenômeno que chamamos morte, que na verdade não existe. A morte não existe. Ela é apenas deixar o corpo físico e a consciência prossegue com o corpo espiritual. Ponto. O Espiritismo nos demonstra isso através da mediunidade, foi comprovado por tantos cientistas, só precisa agora a gente internalizar essa verdade. Alguém pode estar aí perguntando, e esse cara, será que tem medo de morrer não? Eu sou médium, não peguei o pensamento de alguém aí. Será que ele não tem medo? Bom, tem coisa que você só vai saber quando passar. Não é verdade? Não adianta ele dizer assim, eu não tenho medo de morrer não, mas na hora vamos ver. Agora, indiscutivelmente, à medida que você estuda, que você tenta compreender, vai ficando mais fácil lidar com a experiência da desencarnação. E estudar a desencarnação não é se agarrar com a morte, é abraçar a vida. Porque a vida, Deus é tão grandioso, gente, que nos fez para a eternidade no momento de carinho, segundo Luiz Ramalho, numa música que a Melinha imortalizou. Fez nascer a eternidade no momento de carinho. Porque Deus poderia ter feito a gente para desaparecer depois daqui, não poderia? Poder ele teria. No entanto, ele faz os espíritos para sempre. Para sempre viveremos. Para sempre caminharemos. As leis do universo nos foram entregues por diversos pensadores. Teve um cara chamado Hermes Trismegisto. Já ouviram falar nessa figura? Ele viveu cerca de 560 anos antes de Cristo. E ele ensinava na época dele sete leis, vamos dizer assim, importantes, universais, para que a gente viva com saúde, felicidade e bem-estar. E nós vamos ver que o que ele ensinava lá atrás, Jesus ensinou do mesmo jeito, só que em outras palavras. E o Espiritismo resgata,
para que a gente seja feliz agora. Que a gente comece a ter uma vida mental, emocional saudável. Então o que é que ele diz? Quais seriam essas leis principais universais? Primeiro, mentalismo, ou seja, o universo é mental, tudo é pensamento, tudo começa no pensamento. Você é o que você pensa, eu sou o que eu penso. Se você chega numa caverna e diz assim: eu sei que não presto, uma caverna que tem eco, eu sei que não presto, você vai ouvir o que de volta? Eu sei que não presto, eu sei que não presto. O eco vai repetir isso para a gente. Mas se você chegar nesta caverna e disser assim: eu vou vencer, você vai ouvir de volta: eu vou vencer, eu vou vencer. Vida é resultante daquilo que a gente vibra mentalmente. É este pensamento que faz Deus criar o universo. O universo seria mental, porque o universo é a mente de Deus criando. Vocês estão sentados neste banco porque um dia alguém pensou em fazer banco para se sentar, e fazer com este desenho, e fazer cadeiras como esta bem trabalhada. Só temos o microfone porque alguém um dia pensou: eu vou ampliar a voz para que quem fale, principalmente em lugares grandes, possa ser melhor escutado. E alguém resolveu fazer ventiladores, porque quem sabe eles teve uma intuição que o Nordeste ia estar quente que só no ano de 2024. E temos ventiladores, e em lugares tem ar-condicionado, fez automóvel, tudo parte de onde? Da mente. E se você acorda dizendo assim: meu Deus, mais um dia, que tristeza, eu tenho que ir para aquele lugar trabalhar. Qual é a condição que você está indo trabalhar? A pior possível. Mentalmente, você já está infeliz. Já vai atrair então a segunda lei importante, lei da vibração. Aquilo que você pensa é uma vibração. Essa vibração é uma frequência vibratória, uma frequência de energia. E aquilo que você vibra cria essa frequência. Esta frequência vai gerar uma sintonia. O que é uma sintonia? Uma ligação, não é isso? Se alguém quer ouvir a rádio FM e bota na AM, vai pegar FM? Não, por quê? Porque a AM está numa frequência aqui, e a FM é a frequência aqui. Você só pega a frequência FM se botar na faixa. Então, como eu vibro mentalmente, eu irei criar uma sintonia com outras mentes que vibram como eu. Eu vou atrair espíritos, pessoas e até acontecimentos que correspondem à natureza do que eu vibro. Aí eu pergunto às senhoras e senhores aqui presentes: quem é responsável pelas companhias espirituais que tem? Muita gente respondeu, mas eu gosto que essa resposta seja assim, bem vigorosa. Eu vou repetir a pergunta. Diante disso, da lei de sintonia, quem é responsável pelo tipo de espírito que nos acompanha? Nós. E olha que isso está de acordo com a mensagem do Espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, que através dele escreveu numa mensagem: toda obsessão começa no obsidiado, assim como toda libertação também começa nele. Quem atrai a perturbação sou eu, pelos erros que eu cometi em outras vidas, machuquei alguém, e este alguém, como espírito que não me perdoou, passa a me perseguir. Mas tem a obsessão que começa aqui, agora, não tem nada a ver com vidas passadas. Neste caso, são a nossa forma de viver, de pensar e de sentir que atrai espíritos da mesma condição. Se eu uso droga, eu irei atrair espíritos que no mundo espiritual, que foram na Terra também viciados,
e que no mundo espiritual, após o seu desencarne, não conseguiu ainda superar a tendência, e estes espíritos permanecendo aqui mesmo, na crosta, no planeta, buscam as pessoas que têm a mesma vontade e o mesmo gosto. Assim acontece com o alcoolismo, com o fumo, com o vício de falar mal dos outros, seja vício moral, seja vício físico. Nós emitimos uma vibração, e esta vibração irá atrair aquilo que é semelhante. Os semelhantes se atraem. Essa sintonia criou uma afinidade. Afinidade não é só coisa boa, não. Se eu me juntar com ele e me juntar com a nossa irmã ali, e a gente resolve assaltar um banco, formando uma quadrilha, somos almas afins, porque temos o mesmo defeito e a mesma tendência infeliz. Vocês entenderam isso aí? Ficou claro? Perfeito. Então, temos que aprender que a nossa mente é a base de tudo. Eu não posso sair culpando as pessoas. Nós, na sociedade moderna, temos uma mania de vitimização. A gente é infeliz porque o vizinho não presta. Meu filho, eu pensei que era uma alma angelical, descobri que o menino é o cão chupando manga. Meu marido é ciumento, minha esposa é prepotente. Todo mundo é culpado, menos eu mesmo. Eu me vitimizo. Eu não consegui sucesso porque só tais pessoas conseguem. Não. Isso cria uma atração negativa na gente. E como é que eu começo a melhorar isso aí? Tem uma outra lei que diz assim: lei da correspondência. O que está em cima está embaixo, o que está fora está dentro. Antigamente só os iniciados sabiam disso, mas agora a gente já conhece. Como é que se explica isso? O que está em cima, ou seja, todo o poder e toda a luz que está no alto está dentro de você, aqui embaixo. O reino de Deus está dentro de vós. Quando a gente vai rezar, chega na janela, a gente olha para onde? Para cima ou para baixo? Para cima. Por quê? Porque a gente tem a ideia que Deus é alto, superior. Então, se o que está em cima está embaixo, significa dizer, o divino que está em cima é o mesmo divino que está aqui embaixo. O divino que está fora da gente também está dentro da gente. Logo, nós somos seres divinos. Educando a vibração, fazendo as melhores escolhas, buscando os sentimentos mais elevados, os pensamentos mais construtivos e as atitudes mais nobres, nós iremos atrair os bons espíritos, iremos atrair energia mental positiva, iremos sintonizar, olha a lei da sintonia, mais ainda com Deus, numa delicadeza de sentimentos. Agora, eu fico perturbado todo dia, vivo falando mal dos outros, brigo com todo mundo, quero dar tapa em todo mundo, só eu sou importante. Aí depois diz: Deus, por que tu não me atende? Porque nós estamos falando de frequência baixa e frequência alta. Segundo, Deus é dadivoso, o seu amor está sempre nos amparando. Agora, para que a gente capte ajuda, é preciso que a gente faça a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Estão lembrados dessa frase de Jesus? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então não adianta só ficar pedindo a Deus se eu não faço a minha parte. Deus nos atende sabiamente. Quando Ele vê que eu sou preguiçoso moralmente, eu posso pedir 1000 coisas, Ele não vai dar o que eu estou pedindo. Ele vai trazer o que eu necessito. E se o que eu necessito é não ter, não terei. Porque muitas vezes o que a gente ganha faz a gente se perder. Não é verdade? Quantas pessoas ganham na loto e esquecem de Deus?
E Jesus falava sobre isso. Que adianta entreis na vida com os 2 olhos e venhais a perder a alma. É melhor que entreis na vida com um só olho e venhas a ganhar o espírito. É a reencarnação sendo explicada. Por que é que a gente nasce com determinadas situações? Por que é que já nascemos às vezes mutilados? Por que é que durante a vida a gente pode perder um órgão? Ali está o reajuste da alma, o reajuste do espírito, para aprender a valorizar o outro, a respeitar a necessidade do outro, criarmos a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, se eu tenho tudo nas mãos, quase sempre eu não ligo para o que você precisa. Eu tenho tudo. A gente precisa abrir o coração à sensibilidade. Mas além desta lei da correspondência, o que está em cima está embaixo, o que está fora está dentro, tem uma outra lei, que é a lei da polaridade. Tudo tem seus 2 lados. É aí que vem a lei do equilíbrio. Vocês sabem o que é o pêndulo? Pêndulo é aquele negocinho que fica, né? Se você pega o pêndulo da sua vida e empurra com força para o lado esquerdo, o que é que vai acontecer? Quem sabe? Ele vai lá em cima, mas vai voltar, não vai? É a lei da gravidade. E ele vai voltar na mesma proporção de força. Conforme você empurrou bem forte, ele vai lá no lado da esquerda, aí desce e passa para o outro lado da direita com a mesma força. Buda, Siddhartha Gautama já ensinava, antes de Cristo, o caminho do equilíbrio é o caminho do meio. Todo extremo produz a negação da diversidade da vida. Porque a vida não é só o que está do lado esquerdo, a vida não é só do que está do lado direito. A vida é um somatório de todas as experiências que nos cercam. Por isso que toda atitude radical nossa, extrema, causa problema mais adiante. Porque haverá a repercussão, o eco, será devolvido para nós o que nós tivermos atirado para a vida. É da lei. O que eu semeio, terei que colher. E a polaridade a gente pode alterar o que é da mesma natureza. Por exemplo, o ódio você pode transformar em amor, não pode? Pode. Se vai querer é outra história, não é? Então você pode transformar o ódio em amor. Você pode transformar o frio em quente, pode ou não? Pode. Está frio, você bota para esquentar. Está quente, você bota dentro da geladeira, vai esfriar. Porque são da mesma natureza. Não é verdade? Agora, o que é muito alto, você não pode de repente, não, vou transformar em pequeno, a não ser que corte, aí é outra história. Tem que ser da mesma natureza. Tem uma outra lei, lei do ritmo. O que é que a lei do ritmo nos ensina? Não é ritmo musical, não. É ritmo no sentido de que a vida tem seu momento de pico, tem seu momento de calma, tem seu momento de dificuldade, tem seu momento de solução. Porque é assim que a alma aprende. Então, quando tudo estiver muito difícil, não se desespere, porque virá o momento da solução e da calma. Já teve um momento que vocês, parece que veio tudo de ruim de uma vez só? Vocês já tiveram isso? Não? Quem já teve? Levanta a mão. Quase todo mundo. É aquele momento que tem, parece num dia só, em 2 dias, você perde o emprego. De tarde sabe que a sua esposa está com um tumor. 2 dias depois você sabe que o filho está usando droga. Vem tudo de uma vez. Parece que Deus esqueceu da gente, mas não esqueceu. É apenas a necessidade que estes espíritos que vivem num mundo como o nosso têm de conquistar experiências iluminativas, de vencer testes do caminho, conquistar sabedoria pela paciência, conquistar a paciência pela experiência, conquistar a experiência pela disponibilidade de querer viver. E é assim que a alma progride, é assim que o espírito avança.
E tem a lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Ai, meu Deus, não sei porquê. Tem um irmãozinho que não me deixa dormir, perturba dentro de casa. Bom, a gente diz que não sabe porquê. Na verdade, no fundo, a gente sabe. Não há efeito sem causa. Se um espírito está tendo acesso à minha vida familiar, mental, há uma ligação que precisa ser trabalhada ali, como já vemos na lei da vibração. Se eu estou com dor de cabeça, tem uma causa. Pode ser fígado, pode ser problema de coluna, pode ser problema nos olhos, visão, pode ser problema emocional, estresse, pode ser problema espiritual, obsessão. Pode ser muita coisa, tem que se investigar. Mas que tem uma causa, tem. Vamos dizer que o nosso amigo aqui estava bonzinho, daqui a pouco começou a sentir a barriga embrulhando, aí corre para o sanitário com a disenteria. Meu Deus do céu, por que eu tive isso? Será que foi algum irmão que chegou junto de mim? Não. Quando ele vai ver, antes de vir para o centro, ele comeu 2 pratos de feijoada e de sobremesa uma jaca dura. Então teve uma causa, foi a má alimentação dele. Tudo tem uma causa, gente. Então, em termos morais, se eu produzo uma causa luminosa, positiva, eu vou ter que efeito? Se eu produzo uma causa, se eu desencadeio algo positivo e luminoso, o efeito vai ser o quê? Positivo e luminoso. É a lei da natureza. Então as escolhas são nossas. Deus nos dotou do livre arbítrio, da capacidade de fazer escolhas, opções. E quando nós escolhemos, se foi uma escolha equivocada, não tem problema, o efeito vai nos ensinar. Vamos adquirir experiência. Às vezes nós encontramos espírita morrendo de medo de fazer a escolha errada. Tenha medo não, faça suas escolhas. Faça buscando o melhor. Se porventura a escolha que você fizer não é a melhor, você vai aprender. Porque não adianta dizer assim, eu quero só fazer a escolha certa. A gente está longe da perfeição. Que a gente vai ter um momento que vai escolher, talvez equivocado, vai ter. Mas vai ficar a experiência. A partir dali eu sei, se eu escolher este caminho, vou ter problema. São as leis morais da vida. E cada espírito, conforme Allan Kardec nos mostra na obra O Céu e o Inferno, cada espírito vai traçando o destino para o seu céu ou para o seu inferno. É uma escolha pessoal. É o que nós estamos fazendo. Agora, para que tudo isso seja posto em prática dentro da gente, a gente precisa partir para a internalização desse fator. Não ter medo de encarar as nossas necessidades. Porque se eu não aceitar que eu preciso me reformular em determinado comportamento, eu nunca vou poder mudar. É 15 para a escolha, né? Eu nunca vou poder me transformar. Eu preciso enxergar que eu tenho necessidade de mudar. Se por orgulho eu não aceito que eu preciso ser mais paciente, como eu vou conquistar a paciência? Se eu não aceito que sou impaciente. Se eu preciso me tornar uma pessoa branda e pacífica, se eu não aceitar que eu sou irritado e nervoso, como eu vou trabalhar o pacifismo e a brandura dentro de mim? Então é preciso que a gente encare as próprias necessidades que trazemos na alma. Equilíbrio, portanto, é quando nós passamos a entender as leis universais que o Espiritismo tanto nos ensina, e a partir daí, já agora na Terra, passamos a viver com mais alegria de viver, passamos a entender que há um sentido para a nossa vida, há uma razão de ser, para sermos quem somos, para conviver com as pessoas que convivemos. Tudo isto é a oportunidade sublime que Deus nos dá para que a gente cresça, progrida e seja feliz. Que esta casa
possa prosseguir, iluminando vidas, libertando almas e nos ensinando cada vez mais. Muita paz, Deus conosco. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Gente, eu vou fazer uma breve divulgação rapidinho, aproveitando os 2 minutinhos que nos resta. Lá na Casa do Caminho, nós estamos ampliando os trabalhos sociais da instituição, lá na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Estamos já em plena construção do anexo social, onde já alguns médicos atendem a comunidade. Vamos construir um gabinete odontológico, uma sala de fisioterapia, a fábrica de enxovais, enfim, é um projeto muito bonito. E aonde eu vou proferir palestras, eu sempre levo os nossos livros, livros que eu psicografei, ou que eu mesmo escrevi. E toda a renda eu estou revertendo para esse trabalho. E eu trouxe, está aí exposto numa mesinha, 4 títulos para vocês conhecerem. Se acharem interessante, desejarem adquirir, vão nos ajudar e levarão um conteúdo maravilhoso. Primeiro é esse aqui, Ajuda-te, do Espírito Marta, minha mentora espiritual. É um livro de bolso que você leva para qualquer lugar com você. Nessas bolsas daí das mulheres, ou aqui no bolso, a calça atrás, você leva. Às vezes você sai achando que vai dar tudo errado. Quando você abre, sofrer por antecipação, é o nome da mensagem. Aí você sai julgando todo mundo, aí quando abre, não julgueis. Você sai meio agitado, quando abre, calma. Sempre tem uma mensagem para a gente. E muita gente tem utilizado na preparação do evangelho no lar. Outro livro psicografado mais recente é esse aqui, A Nova Terra. O Espírito Viajante nos ditou esta obra. Cada capítulo é um monumento para a gente estudar. Ele fala sobre a mudança que a Terra está vivendo agora, vista do lado espiritual. Tem uma mudança na ciência, nas artes, o sofrimento baterá em retirada, preparando a felicidade, a queda dos sistemas materialistas. São capítulos belíssimos deste livro, A Nova Terra. E esses outros 2 não são psicografados, eu mesmo escrevi. Primeiro, A Luz da Morte. Esse livro, onde eu apresento, sempre tem alguém que bate na madeira. Ai meu Deus, esse eu não quero não. Eu acho bom querer, porque vai. É melhor ir sabendo do que ignorante do que acontece. E aqui eu mostro, por exemplo, um dos capítulos, porque é que quando a gente está desencarnando, começa a esfriar primeiro os pés. Se alguém tiver com o pé frio aí, não quer dizer que está desencarnando, mas se tiver, começa por ele. E eu explico por quê. Tem a ver com os nossos centros de força. Falo sobre a premonição do meu pai. Quando meu pai, poucos dias antes de desencarnar, teve um quadro premonitório, eu conto no capítulo. Está muito interessante. Tem gente que diz que, ó, quem leu esse livro aqui já está prontinho para morrer daqui a 80 anos. E esse aqui, olha gente, eu nunca me preocupei com minhas vidas passadas, eu me preocupo daqui para diante. Mas os espíritos, durante 3 reuniões privativas, me levaram numa regressão de memória a uma reencarnação minha no século XVI. Aí eu aproveito, conto essa história e faço reflexões a respeito da reencarnação. Depois desta, eu tive mais 2 outras reencarnações antes de ser Fred. Mas mesmo assim, o que aconteceu aqui, principalmente a maneira como eu desencarnei, ainda eu trouxe em forma de mágoa nessa minha atual existência. E teve uma repercussão na minha vida. Só depois foi que eu vim entender por que é que eles fizeram essa regressão, para que eu me liberasse de uma mágoa, de um ressentimento, reencontrando algumas figuras desta vida atualmente. Então eu acho que o livro está bem interessante. A outra vez em que morri, como a gente adora a vida dos outros, eu acho que vocês vão se interessar de conhecer essa aqui, tá bom? Então toda a renda é revertida para os nossos trabalhos, ok? Muito obrigado.